Tipo, minha carreira profissional, não do beat. Essa começou agora. A carreira profissional da Labuta começou lá atrás, né? Com meu pai, com os meus pais, né? Meu pai tinha uma empresa, na época de retífica de motores. As pessoas mais antigas vão lembrar dele. Era muito conhecido em Dracena como baiano da retífica Standard. Né? O nome dele era Otoniel, mas ninguém sabia. Era mais fácil, baiano. É baiano da retífica Standard. E daí, minha mãe sempre incentivou a gente a começar a ir lá, trabalhar, ver como é que era o negócio, você entendeu? E entender um pouco. Eu e minha irmã, comecei com 15 anos, né? Ia pra escola, chegava, almoçava e já partia pra retífica. Só que a gente, quando é criança, né? Hoje é criança, mas quando é adolescente, a gente faz as coisas no piloto automático, né? Sim. Tipo, a mãe vai, incentiva, nunca obrigou, incentivou. Né? Porque, graças a Deus, eles sempre deram tudo pra gente. Tipo assim, não era necessário. A gente não foi aquela pessoa que vai trabalhar porque você precisa pagar as contas de casa. Não foi o caso, tá? Ela incentivou a gente ir pra conhecer, pra aprender, pra ter um senso de realidade, né? Porque hoje em dia as crianças não têm, né? Senso de realidade, de responsabilidade. É diferente, né? E daí nós começamos. Daí foi. Comecei como office girl. Existe esse termo ou não? Se não tem, se inaugurou. Ou é office boy, né? Office boy da retífica, office girl. No caso, fazia banco, né? Porque na época o digital ainda estava muito longe. Sim. Né? Não é que não que eu seja velha, mas não, estava bem longe ainda. Então a gente tinha que ir para banco, tinha que enfrentar fila. Nem os banquinhos do banco tinha ainda, era fila mesmo, em pé. Que saía pra tomar água, você perdia. Não entrega a idade desse jeito, não tinha nem banco, pô. Não tinha. Não, dura que não, os bancos Mas não precisa ir muito tempo atrás para o banco não ter... Não ter banquinho. Banco, e você ter que ir com um chumaço de boleto para pagar lá, né? Até pouco tempo atrás. E nessa época que eu comecei na retífica, eu fazia essa função. Pegava as contas, boletos, separava, via a conta do dia, ia pra banco, enfrentava a fila. Daí depois evoluiu, aí teve o malote. Que algumas empresas chamam. Tinha o malote. Daí com o malote que eu fazia? Eu entregava o malote e vazava pra tomar um tereré na casa da amiga. Eu lembro, ela vai até lembrar, uma amiga minha. E aí foi, né? Fomos na malote luta. É serviço, pra quem é a galera mais nova, é um serviço do banco que ele prestava. Realmente era uma mala onde você enfiava, tipo assim, os boletos, o cheque, o dinheiro com as contas pra pagar, depositar, entregava lá e depois você retirava. Exatamente. E eu e minha irmã, sempre as duas assim, né? Entre tapas e beijos. A gente, nessa época, a gente era um pouco de fight, assim. Mas, assim, sempre unidas. Aquelas, assim, irmandade mesmo. Dormia junto, tudo, trabalhava junto. Muito legal. E daí fomos aí na trajetória. Na época, na retífica, tipo, fiz datilografia, tipo, preenchia cheque ainda na máquina de datilografar, lembra? Sim. Fiz curso lá na esquina. Me contaram, não lembro não, me contaram. O sistema, aí comecei a aprender a fazer orçamento, né? Fui evoluindo o cargo lá. Orçamento, em DOS, tela verde, lembra? Nossa Era em Senhora. DOS, fazia orçamento, Terrível. imprimia. Lotus 1, 2, 3. Isso aí, o Pedro conhece. Passo pra mandar, não era WhatsApp nem e-mail, não existia, era fax. Puta, Passava o fax. Usei muito fax. Então foi, beleza. E daí, nessa trajetória aí de retífica, a gente aprende, mas como eu falei, a gente vai pegando algumas funções, algumas coisas, né? E é um mundo muito masculino, é um ramo muito masculino, né? Porque você lida só com homem. É difícil. Mecânico o dia inteiro. Mecânico. Até as pessoas que trabalham, O público, né? O público. Sim. A mão de obra era muito técnica também. Tipo, as pessoas, cada um tinha sua função. Porque tinha a usinagem, que fala, né? A montagem, a mecânica. Eram vários setores dentro da empresa. E tudo masculino. Na época ainda não tá. A mulher não estava tão evoluída para ir lá e fazer uma retífica de virabrequim, entendeu? Ainda mais há muito tempo atrás. Tinha até preconceito, né? Tinha, A mulher ir lá só fazer um café. Hoje em dia acho que basicamente. Exatamente. Limpar, fazer um... E daí nós fomos lá, com a cara e com a coragem, né? Aprendendo. E depois meu pai veio a faltar, né? Por mais que a gente tinha aí uma bagagem aí, né? De algumas experiências que a gente teve, mas não... A hora que você se vê assim, pô, agora sou eu, né? Tipo, agora a peteca caiu no meu colo, o que eu vou fazer? Aí eu e minha irmã, juntas, né? Era uma empresa já tinha uma história, né? Tinha mais de 20 anos, tudo, bem conhecido. A gente tinha muitos clientes. Daí nós falamos, vamos tocar, vamos
meter o pau aqui. Não porque tinha é o outra que... alternativa. É, também, não né? tinha o que... Assim, é E o que a você gente... tinha quantos anos? Quando meu pai faleceu, eu tinha 20 para 21. Então fazia uns 5, 6 anos que você Tava ali ajudando e tal. E minha irmã Porque é tinha pouco um pouquinho tempo mais... pra conhecer toda a empresa, né? se for ver. Sim, sim. Eu não era nem casada ainda. Era bem assim. Tinha... não, até que... Tipo assim, o ramo é um ramo bem complicado, bem técnico. Sim. Você entendeu? Mexer com o motor, né? Pra quem tá de fora, mas, Mas qualquer assim, milímetro que dá, já deu merda já- no motor. Então, a gente ainda tocou... Tipo, depois que meu pai faleceu, nós ficamos ainda com a empresa 8 anos. Pô, Tá? legal. Só que assim, na labuta. Quando você se vê assim, motor estoura, fazia motor, exemplo, tá? Estourava o motor da garantia lá na Conchinchina. Vai nós da garantia, trazer esse motor. Aí abre o trem lá, tudo cheio de graxa. Pra mim, a peça tá tudo... Ou é velho, ou é nova, pra mim é tudo igual. Tipo assim, eu não... Sabe quando você não sabe? Você não sabe. Agora, se é meu pai, não. Ele vai saber, né? Se Entendi. tá tudo certinho, se dá pra... Então, ele era técnico. Então, a gente assumiu aí uma empresa que, na época, até a gente cresceu um pouco, né? Tipo, chegou a ter 80 funcionários, porque depois a gente abriu o hidráulico, a bomba injetora, tudo. Só que você vê que era um mercado que, tipo assim, que era difícil, porque na época a gente tinha clientes usinas, que eram os bons, que pagava, que tinha mais poder de capital na época, né? Para pagar. O preço, a margem era menor. Aí os caminhoneiros, que era particular, que a gente ganhava mais, o prazo tinha que ser enorme. Entendi. Aí o cara fazia um motor, estourava um diferencial, ele parava de pagar o motor. Então a gente Entendi. passou muitas dificuldades, assim, ao longo dos anos para tocar o negócio. Fora, Até porque quem dependia do seu serviço, muitas vezes, tinha uma vida sofrida também, que é no caso do caminhoneiro. Né? sim, o particular, E aí tinha que trocar um pneu, aí ele já deixava de priorizar a retífica, priorizava. Então a gente passou vários perrengues, assim. Tipo assim, aprendemos muito, foi uma coisa de muito aprendizado. Porque ser nova, você tendo que ter uma experiência dessa, uma responsabilidade dessa. Porque muitas famílias, né? Daí, tipo assim, tinha até histórias engraçadas. A gente saía pra buscar motor em Brasilândia uma vez. Eu tirei carta D de caminhão nessa Ó. época. Sério? Porque tinha a F4000, né? Que aí eu Aham. fiz carta de ônibus, né? Então, Nossa, tipo assim, agarramos. Loucura. Não tinha o que fazer. Você tinha que você É tinha que necessidade. né? você tinha... Coitado, meu pai teve 2 meninas, nem pra ter um homem, né? Pra ajudar nessa trajetória. Então, vai nós mesmo. E daí, uma vez a gente foi pra Brasilândia pegar motor, ganhava uns presentes. Aí o cara falou assim, dá um franguinho pra vocês levar. Tá, o cliente nosso. Aí eu falei, que delícia, né? Um franguinho, eu vou fazer agora no almoço. Cheguei ele com a galinha viva, assim, dava... Meu Sabe Deus do assim, céu. dava, aí levar e criei a galinha no quintal, não tinha coragem de matar. Porque, Sim. aí eu, A pele, era né? assim, Cria porque pele. é um mundo muito, né? Ia muito em fazenda, fazia muito assim, usinas, mas assim, máquinas agrícolas. E aí, minha irmã, quando meu pai faleceu, ela já era casada, né? E tinha o primeiro, ele conheceu o Vitor, que é o meu sobrinho mais velho, novinho, com 1 ano. E depois ela engravidou do Gui e tudo. E a gente, assim, mulher tem o compromisso Do trabalho. do trabalho, aí Sim. você tem um compromisso de marido, casa. da casa, de filho. Aí logo eu já conheci o Silvinho, né? Meu pai era vivo ainda quando eu conheci o Silvinho, meu marido. Comecei a namorar, tudo. E ele sempre de fora, só observando. O Silvinho, ele nunca teve, assim, a vontade de estar junto, assim, Sim. dentro do negócio. Ele observava e falava, sei não. Acho que, né? E daí foi, aí vai. Daí vai naquela labuta até que a gente falou, não dá, sabe? Era muito, muito desgastante. Eu tinha síndrome do dia 10, de pagar 80 funcionários de folha, Caramba. porque... Sabe? Porque não tava tendo ganho, não tava tendo receita. Tipo assim, tava complicado. Sabe quando você se vê numa situação que você fala assim, o que a gente faz? Muita responsabilidade. né? Muita. Não deu pra nós. Falei, vamos fechar. Vamos conversar. Meu cunhado até tentou ajudar a gente na época, tudo Paulo. Mas também não era do ramo, né? Tipo, coitado, tentou... E é duro pra quem tampar é o fora, sol com a peneira. é fora do ramo, porque qualquer problema que dá, como é tudo muito técnico, né? Ele falou, abre o motor, parece que tá bom, mas não é, né? Não, tem que ter... É muita coisa, né, envolvida. É muito técnico e a mão de obra é cara. Sim, porque é Você entendeu? Pra especializado. você achar, igual... quando você entende, igual no caso, meu pai começou lá embaixo, pequenininho, foi crescendo.
acontecia um problema num Vrebrequim, se o cara, ou mesmo com o funcionário, se o cara não podia ir, ele ia lá e fazia o serviço. Você Pra entendeu? ele era natural isso, né? Não ficava, tipo, meio que na mão, né? Entendi. A gente não. A gente era totalmente na mão, não sabia apertar um parafuso lá no motor, um torque, né? Porque não é apertar, só tem que dar o torque, Sim. certo? Assim, eu aprendi algumas palavras, mas enfim, decidimos fechar. Comunicamos tudo, e daí foi pulando pra outra história, né? Foi o que eu falei, nós quebramos. O Silvinho fala, não fala essa palavra. Vocês não quebraram, vocês pararam, porque realmente a gente parou. Acertamos todo mundo, fizemos um plano para estar encerrando, porque era uma atividade muito grande, você não se encerra assim de uma hora para outra. E aí, depois que encerrou tudo, aí daquele perrengue, eu tava até tentando engravidar, né? Porque eu já tinha casado nessa época. E daí a hora que veio, falou assim, a gente decidiu, tomou a decisão. Daí eu falei, amor, não vamos mais não. Agora não dá não, vamos mexer o doce, que sei lá, né, o que vai ser. Dá uma insegurança. Aí eu falei, não, vou voltar a tomar pílula, não vou engravidar mais. Daí aconteceu de engravidar. Tava demorando, tipo assim, fazia mais de um ano que eu tava tentando. Daí engravidei do Leozinho. Foi a hora certa. Foi a hora certa, parece que veio na hora certa, Sim. sempre, né?